E aí, Corazon aqui, e sim, o vagabundo decidiu postar um vídeo depois de 4 meses consecutivos sem sequer tocar em animes. O vídeo de hoje vai ter uma pegada diferente, pois eu estou tentando fazer um roteiro um pouco mais orgânico, então espero que gostem. Pegue seu café, que hoje falaremos do nosso careca favorito. Não, você não. Bom, como vocês sabem, faz um bom tempo aqui que o vagabundo não posta vídeo, então esses dias eu tava procurando um anime mais bobinho para assistir, pra ver se me dava ânimo de gravar alguma coisa ou tirar alguma ideia da cabeça. Daí eu lembrei de One Punch Man, que eu gostava pra caramba quando eu era um pouco menor, então resolvi rever o anime do começo pra tentar fazer algum tipo de roteiro ou algo assim. Porém, algo interessante aconteceu. Eu percebi que o anime não se tratava apenas de comédia e lutinha como muitas pessoas pensam. O anime tem algumas mensagens profundas que seu grande público na maioria das vezes nem sequer percebe ou deixa meio que de lado. Todo mundo já tá careca de saber que o Saitama costuma derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. Só que é justamente nesse contexto que o protagonista é inserido que faz com que as coisas comecem a ficar interessantes. Quem assistiu a primeira temporada de One Punch Man sabe que logo no início Saitama deixa claro que está em busca de um propósito para viver, e que cada vez mais ele vem perdendo os traços de humanidade dentro de si, onde ele se sente em um tédio tão absurdo que não consegue mais sentir emoções intensas como adrenalina ou sequer a vontade de combater o crime. Não tô necessariamente triste com isso, mas tem uma coisa me incomodando ultimamente. Conforme os dias vão passando, as minhas emoções ficam mais distantes. Medo, tensão, alegria, ódio. Eu não sinto mais nada disso. O tema é esse que é abordado na série em forma de comédia, justamente por ele parecer não se importar muito com as situações extremas do seu dia a dia. Apesar do anime usar uma situação onde nosso protagonista se encontra como uma sátira para atingir seu público-alvo de shonens, é nítido que é uma mensagem por trás das piadas, tanto que existem momentos onde o autor deixa assim claro que o Saitama se preocupa com a situação onde ele se encontra. Ele realmente se preocupa com esse sentimento que ele tá sentindo. Tanto que no primeiro episódio da segunda temporada, Saitama encontra King, que é considerado um dos personagens mais fortes da obra, mesmo sendo só uma farsa, como todo mundo sabe. Quando Saitama observa que o cara mais forte que dizem por aí fugiu da luta, ele mostra interesse pelo King, justamente por achar que ele fugiu por ser tão poderoso que perdeu o sentido de lutar. Ele sentiu como se o King fosse igual a ele, uma pessoa forte que começou a perder o sentido na vida. E então o Saitama vai lá pessoalmente na casa dele, invade a casa dele, né, que é até engraçado ele invadindo a casa falando que ele pulou pela janela, e pergunta a ele por que ele fugiu da luta, achando que ele tinha fugido justamente por conta de ele ser muito poderoso ao ponto de não ver graça em lutar contra o cara. Mas aí depois ele descobre que realmente é porque o cara é covarde e ele não é poderoso como ele havia dito, né? E apesar de ser bem engraçada a cena, o autor demonstra uma correlação entre o início de uma temporada e outra. Ele mostra que o mesmo dilema aflige o Saitama. Nessa cena o autor demonstra uma curiosidade pessoal do protagonista em entender o King, o que é interessante pois faz as pessoas se identificarem ainda mais com a sua obra, estabelecendo uma maior ligação entre leitor e autor, onde além de criar um repertório mais rico para o protagonista, é possível quebrar a superficialidade da temática de heróis perfeitos, fazendo com que por consequência simpatizemos ainda mais com o protagonista, mostrando que apesar dele ser poderoso, ele ainda tem traços humanizados assim como nós. Como um grande filósofo disse, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E esse problema que a criação do herói Saitama representa é uma forma de quebrar o paradigma dos heróis perfeitos que imaginávamos quando éramos criança. One Punch Man nunca foi sobre um anime de herói em si. Claro que eles existem e isso é um fato. Entretanto, o foco está nas pessoas com suas próprias ambições que utilizam desse título como uma máscara social. Um dos exemplos disso é o Genos, que apesar de ser sim um herói, o seu maior propósito é descobrir quem causou aquele desastre a ele. O que torna esse paralelo interessante, onde o protagonista é o único sem um objetivo em mente. E voltando a falar sobre essa falta de objetivo, como eu havia dito antes, logo no primeiro episódio o anime mostra que o Saitama tem um sonho, onde ele encontra um novo desafio, um vilão a se enfrentar. Mas apesar de só ter sido um sonho, quando ele acorda ele sente uma leve motivação e procura esse tal vilão, que na realidade era alguém bem fraco, sabe? Onde tem uma piada por trás disso e tudo mais, mas a parte interessante é essa, que apesar de ter sido um sonho bobinho, o Saitama ele começa a se motivar de novamente a se tornar herói. Mas conforme o anime e o mangá vai avançando, podemos perceber um melhor em Saitama. Ele começa a encontrar inimigos cada vez mais poderosos, fazendo com que aos poucos ele sem perceber comece a sentir sentimentos de novo, como se ele estivesse saindo de uma depressão profunda, sabe? Eu não sei dizer se é uma depressão, claro, mas às vezes parece que ele tem realmente algum problema com isso, o que é bastante interessante. Eu comecei a analisar muito o personagem depois disso. Ele é um cara que ele motiva muitas pessoas, mas normalmente ele parece ser muito desleixado, e eu me surpreendi muito como um anime de comédia como One Punch Man pode se tornar algo tão pesado e bem trabalhado se olhado por uma perspectiva mais madura. Às vezes só precisamos mudar o ângulo de visão. E outra relação interessante do anime é do Saitama com o Genos. Como todo mundo sabe, o Genos é meio que um ciborgue de classe S e vai seguindo o Saitama dizendo tudo o que ele faz. É basicamente capaz do Saitama. Enquanto o Saitama se sente vazio justamente por ser tão poderoso que derrota qualquer
qualquer cara com um soco, o Genos é o total oposto do Saitama. Ele se sente fraco e sempre procura buscar melhoras no seu físico com modificações tecnológicas, onde ele sobreviveu a um massacre, por assim dizer. O que é incrível, diga-se de passagem, o quanto em apenas um episódio um anime de comédia tem mais camadas do que Demon Slayer. Bom, eu sei que esse vídeo teve uma pegada mais séria e até um tanto quanto estranha, mas eu decidi falar sobre esse assunto e sair da caixinha porque eu achei interessante, apesar de ser meio viajado, né? Porque isso aqui é tudo meio que uma interpretação que eu tive assistindo One Punch Man pela segunda vez. Se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilha, tá? É muito importante, e comenta o que você achou, se você achou muita maconha o que eu falei, ou se você realmente achou que concorda com certos pontos. Vejo vocês na próxima, valeu, falou!